Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de como ser um cristão que agrada a Deus. Neste momento nós vamos falar sobre como ser exemplos na pureza. Dessas 5 características que nós separamos aqui para falar, baseado em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. E essa aula aqui é uma das principais para fechar este curso com chave de ouro. Tenho certeza que depois dessa aula você vai colocar a mão na consciência e ver de fato se você está andando em pureza, em santidade diante do Senhor. Que eu amo falar sobre esse assunto e sou hoje, pela graça do Senhor, suporte técnico aí do Ministério Vida Pura. Depois eu vou deixar os dados aqui embaixo. Se você quiser fazer parte também da comunidade Vida Pura, será muito bem-vindo. Nós estamos crescendo cada vez mais e muitas pessoas têm sido aí restauradas para a glória de Deus. Seja um exemplo na palavra, na conduta, no amor, na fé. Seja um exemplo na pureza. Sabe? A tentação é um dos 4 tópicos daquilo que nós chamamos de ciclo do pecado. O que é o ciclo do pecado, Cauê? Nós encontramos lá em Tiago, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 15, características do ciclo do pecado que tem 5 estágios. O primeiro deles é a tentação, depois temos a sedução, o pecado e a morte. Nós temos que nos ligar muito nesses 4 estágios para que, de fato, nós tenhamos pureza sexual, pureza em todos os sentidos das nossas vidas. O Senhor Jesus, ele foi de fato tentado. Se nós formos parar para olhar e ler lá em Mateus capítulo 4, Jesus é levado ao deserto e lá ele é tentado pelo diabo. Nós sabemos muito bem como Jesus venceu a tentação. Você vai olhar mais de perto em Mateus 4 e ler que Jesus foi falando para Satanás, para o diabo que estava ali, tentando ele com coisas queridas no mundo. Jesus foi falando, está escrito isso, está escrito aquilo outro. Jesus foi rebatendo as artimanhas investidas, as dúvidas de Satanás com a palavra do Senhor. Jesus era um homem carregado da palavra. E como todo bom judeu, ele tinha o Antigo Testamento enraizado na sua mente, no seu coração. Ele conhecia as Escrituras. Será que nós conhecemos a Bíblia, as Escrituras, como de fato deveríamos conhecer? Eu não sei, meu irmão, minha irmã, quanto tempo você tem de cristianismo, de convertido, quanto tempo você tem de relacionamento com Cristo, quão íntimo você está do Senhor. Mas o quanto que você conhece de Bíblia? O quanto que você sabe a respeito de Jesus Cristo, do nosso Deus, do precioso Espírito Santo? O quanto você conhece do nosso Pai? Quão profundo está o teu relacionamento com Deus? Tem uma frase que eu gosto muito de falar, mas não gosto da realidade dela. Richard Foster diz que a superficialidade é a característica principal dessa geração. O que nós precisamos não é de pessoas superdotadas, inteligentes. O que nós precisamos é de pessoas profundas. Nós necessitamos de pessoas que têm relacionamento com Deus, para se levantar em pureza, para anunciar que é possível viver em santidade e é possível ter relacionamento profundo com Deus. A tentação vai vir para todo mundo. Talvez você foi tentado hoje, talvez foi ontem. A tentação talvez vai vir amanhã. Mas você vai ser tentado. Essa é uma realidade. Nós estamos presos nesse corpo e, consequentemente, seremos tentados até a nossa morte. Mas não podemos deixar nos levar pela tentação, porque se deixarmos levar pela tentação, seremos então seduzidos, e se nós não cortar o mal pela raiz, seremos levados ao pecado e morreremos dessa forma. Lembra de Davi? Lá em 1 Samuel conta muito bem a história de Davi. Que ele não caiu quando cometeu o pecado com Batseba. Davi caiu quando não foi lutar a guerra que estava destinada para os reis lutarem. Ele mandou a sua tropa, o seu exército, e ele ficou em casa descansando. Foi ali que ele caiu, a sua queda foi ali. Ficando em casa descansando, ele vai no pátio, olha uma moça tomando banho, e você conhece o restante da história, ele teve relações com essa mulher, cometeu um pecado gravíssimo, depois não contente com isso, cometeu um assassinato ali, matando Urias, armando todo um esquema para que Urias fosse morto, e nós achamos que foi ali um dos principais pecados de Davi. Mas sabemos muito bem que foi quando ele deixou de ir para a guerra, de estar lutando, batalhando, guerreando, como de fato Deus chama para nós vivermos,
ele ficou ali em casa descansando e foi ali então que ele cometeu o seu pecado, que ele caiu. Graças ao Senhor, nosso Deus, nós aprendemos que o pecado cometido não deve ser levado adiante, pelo contrário, no mesmo instante devemos abrir nossa boca e confessar a Deus para sermos perdoados, mas também as Escrituras dizem para nós abrirmos, confessarmos com nossos irmãos para sermos curados. Nós precisamos confessar o nosso pecado, falar com alguém para que nós sejamos de fato curados. Deus nos perdoa, mas a cura vem quando eu abro a boca para falar com alguém. Por isso, eu não sei como está a tua vida hoje, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo aqui, mas eu tenho certeza que você tem alguém, algum cristão maduro, seja seu pastor, seja um outro irmão ou irmã que você tem como referência. Procure essa pessoa com quem você tem confiança para abrir, confessar o seu pecado, para que você seja de fato curado. E procure caminhar com essa pessoa no que diz respeito a pecados, principalmente sexuais, que essa pessoa vai te auxiliar. Ou qualquer coisa, me chama nas minhas redes sociais lá, que eu estarei aqui disposto a te escutar e te direcionar aí, como João Batista, o caminho para você seguir. A tentação virá, mas com toda certeza tem também a palavra do Senhor que fala que o escape vem e nós nos agarrando nesse escape sairemos vitoriosos para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Gênesis, capítulo 39, versículo de número 7 ao versículo de número 12. Eu não vou ler tudo aqui para não ocupar muito espaço aqui, para que as aulas sejam curtas e efetivas. Eu quero ler só alguns versos. Versículo 10 fala assim, sobre a mulher de Potifar, que eu costumo falar de patifaria, né? Porque o que ela fez foi patifaria aqui. Ela armou para José, colocando ele numa encrenca. Fala assim, ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e ficar perto dela. A tentação estava ali, a mulher queria levar José para o fundo do poço, e José toda hora, sai para lá, não quero, e ficava longe dela. Aconteceu, porém, que certo dia, versículo 11, José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse, venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. O problema é que muitas das vezes a tentação vem e ela vem para nos derrubar de fato. E se você não tomar essa atitude que José teve, foi o que Davi não teve, nós acabamos indo para o fundo do poço. Mas se você tiver essa atitude que José teve, tenho certeza que você cortará a tentação pela raiz. E se porventura hoje a tentação parece um gorila de 200 quilos, à medida que você for lutando e vencendo a tentação, ela se transformará aí num pincher, numa coisinha tão pequena que você conseguirá se desfazer o quanto antes. A mulher queria levar José para o fundo do poço, para o lamaçal do pecado, queria que ele cometesse um pecado contra Deus e contra ali o seu patrão. E ele, não posso fazer isso contra o meu Senhor. Então a mulher fica com a roupa dele ali e ele cai fora. O que acontece é que nós queremos brincar com o pecado muitas das vezes. E Deus não quer que nós façamos isso, brinquemos com o pecado, porque foi o pecado que levou o nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do madeiro. Foi pelos nossos pecados que ele morreu. Foi pelos nossos pecados que ele foi crucificado. Lê lá depois, no final dos 4 evangelhos, para você ver o que nosso Senhor Jesus Cristo viveu. Para você ver o que nosso Senhor Jesus Cristo passou por conta do nosso pecado. Para nos resgatar do lamaçal e nos levar para um nível de intimidade com o Senhor muito profundo. Acredito que você sabe, se você não sabe, que é uma informação muito válida da palavra do Senhor. Antigamente, para se ter os pecados perdoados, era necessário um sumo sacerdote entrar, num templo ali e levar os nossos pecados como sacrifício, para que o Senhor nos perdoasse. Uma vez no ano, queridos. Hoje, pela graça de Deus e pelo que Jesus Cristo fez, sendo obediente até a morte de cruz, nós podemos ter relacionamento com Cristo aonde estivermos. O Senhor Jesus Cristo, por meio da sua obediência, ele pegou a cédula que nos era contrária.
os nossos pecados que estavam todos escritos lá, que a lista é bem extensa, pegou todas elas e cravou na cruz. Aqui, ó, estou pagando pelos pecados desse meu filho, estou pagando pelos pecados dessa minha filha. Hoje, através da ótica do Evangelho, Deus Pai, se você aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, Deus Pai nos olha com a ótica daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Pessoas, homens e mulheres lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. A tentação virá. Essa é uma realidade inegável. No entanto, corre para os braços de Jesus. Aqui está dizendo que ele, porém, deixando as roupas dela, saiu fugindo para fora. Eu vou te falar aqui para você fugir, mas fugir para os braços do Senhor. O nosso objetivo nunca é ser liberto de algum pecado, de alguma tentação. O nosso propósito, objetivo maior na vida, desse curso principalmente, é ter mais relacionamento com Jesus Cristo. Por isso, tenha mais relacionamento com Cristo. Procure ter mais intimidade com o Senhor. Busque o encontro que você pode achar, que eu tenho certeza que o Senhor se revelará em sua vida. Tenho certeza também que a palavra do Senhor nunca volta vazia, conforme diz a sua palavra. E por isso, eu tenho certeza que de alguma forma, esse curso, breve, barato, te auxiliou de algum modo. Deixa nos comentários abaixo aquilo que mais falou no teu coração e recomendo muito para que você busque fazer a diferença onde você está. Não se conformando com o tempo presente, não deixando ser levado pelos conselhos alheios que tentam nos afastar do Senhor. Pelo contrário, busque ser exemplo, meu irmão, minha irmã, na palavra, na conduta, no amor, na fé. E busque também ser exemplo na pureza. Que o Senhor Jesus Cristo te guarde, te proteja por onde você estiver. E no que precisar de mim, lá em cima tem uma aula falando onde você pode me encontrar. Estou à disposição, eu e minha equipe, para te auxiliar no que for preciso. Tenho certeza que você aprendeu neste curso sobre como ser um cristão que agrada a Deus com 5 características nessas aulas que eu compartilhei com vocês. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. E até breve.